Muçulmanos, o desafio dos dias atuais. No vídeo de hoje, uma entrevista que o pastor Jeremias do Couto fez com o pastor Theodore Williams, que foi publicada no jornal O Mensageiro da Paz, em fevereiro de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. O pastor Theodore Williams, presidente da India Evangelical Mission, esteve recentemente no Brasil como preletor da Assembleia Anual da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, realizada no mês de novembro de 1990 na missão Antioquia, da qual participaram os diretores da SENAMI, Secretaria Nacional de Missões da CGADB. Esta foi a sua quinta visita ao país. A primeira ocorreu em 1978 e, segundo ele, o trabalho missionário brasileiro, desde então, tem alcançado amplo desenvolvimento. É também presidente da World Evangelical Fellowship e, como tal, tem participado de inúmeras conferências ao redor do mundo que o credenciam como profundo conhecedor da obra missionária. Para ele, o trabalho entre os muçulmanos é o grande desafio dos dias atuais e acrescenta: a família de Deus receberá poder nesses últimos dias para quebrar a ação muçulmana e alcançar os povos que vivem sob a opressão desse sistema religioso. Quais as bases do seu trabalho na Índia? Eu exerço a presidência da India Evangelical Mission. Eu exerço a presidência da India Evangelical Mission, cuja principal finalidade é alcançar os perdidos naquela vasta nação, bem como enviar missionários para outros países. Essa organização foi fundada em 1955 e tive a honra de ser um de seus fundadores. Nossa proposta é manter missionários nacionais com o apoio dos nacionais. Essa cooperação vem das igrejas locais, grupos de oração e cristãos individuais. É um trabalho interdenominacional e feito por fé. Atualmente mantemos 370 missionários que trabalham em 60 diferentes lugares, onde até então não havia igrejas e nem pregação do Evangelho. Eles estão buscando 28 grupos étnicos, assim divididos por 17 grupos tribais, 10 grupos indianos e um muçulmano. Estamos também envolvidos com o trabalho de tradução da Bíblia para 8 idiomas entre os que são falados na Índia, além da produção de literatura própria e assistência médica. Fale um pouco mais sobre o seu país. A Índia é como se fosse um continente, com muitos países lá dentro. São 27 estados, cada um com o seu idioma. Não obstante, o hindu ser a língua oficial. Fala-se também o inglês, uma espécie de língua associada, porém, há mais de 1.600 dialetos em uso. A alimentação é variada e o clima no sul é quente, enquanto no norte vai a 44 graus centígrados no verão e no inverno desce a 100 graus, ocasionando uma brusca mudança na temperatura. A população atual ultrapassa 700 milhões. A sua organização mantém missionários fora da Índia? Entre os 370 missionários, 10 trabalham fora da Índia. Em razão de restrições governamentais, ficamos impossibilitados de remeter dólares para fora do país, mas trabalhamos de comum acordo com outros países que mantêm esses irmãos. Temos 2 famílias na Tailândia, mantidas por igrejas em Singapura, e uma outra em Papua Nova Guiné, constituída de professores que levantam seu próprio sustento dando aulas enquanto fazem o trabalho missionário. Uma família está na área do Golfo, no Oriente Médio, mantida por cristãos daquela região, enquanto outra reside na Inglaterra, trabalhando entre imigrantes da Ásia.
O irmão está vinculado a alguma outra organização missionária? Em virtude desse trabalho na Índia, acabei me envolvendo com a World Evangelical Fellowship, uma organização de bases conservadoras. A partir daí, comecei a viajar por todos os continentes, participando de conferências e ministrando na área da missiologia. Esta é a minha 5ª visita ao Brasil, onde estive pela primeira vez em 1978. Como o irmão analisa o trabalho dos missionários ocidentais na Índia? O número de missionários ocidentais hoje está decrescendo, isto porque os mais velhos, à medida em que se vão afastando do trabalho, acabam sendo substituídos, pois o governo não concede visto de entrada para novos missionários na forma tradicional. Os mais antigos que iniciaram o trabalho tinham o controle administrativo, mas agora a obra está totalmente na mão dos nacionais. Atualmente, entre obreiros nacionais e estrangeiros, temos cerca de 6.000 missionários, o que é muito pouco considerando-se o tamanho de nossa população. Quer dizer, então, que não existe abertura para a entrada de novos missionários? Os novos missionários podem entrar desde que não seja na forma tradicional. Hoje o governo só concede visto de permanência a quem o requeira na condição de profissional liberal, homem de negócio ou trabalhador. O estudante, por exemplo, recebe permissão por 4 anos. Portanto, esta é a melhor forma de se entrar na Índia, um país muito grande e necessitado. Em qualquer outra circunstância, as autoridades só concedem visto temporário de no máximo 6 meses. Isto indica que a visão do missionário tradicional precisa dar lugar à dos fazedores de tendas, isto é, aqueles que, paralelamente ao exercício de uma profissão, fazem o trabalho missionário no país para o qual são enviados. O que é melhor? Enviar missionários ou providenciar sustento para os obreiros nacionais de lá? As duas formas são boas, desde que o obreiro enviado tenha em mente que vai ajudar os nacionais. É indispensável, todavia, que ele antes receba treinamento adequado e aprenda o inglês, o que vai facilitar depois o aprendizado do idioma da região onde vai trabalhar. A título de informação, temos na Índia um casal de brasileiros que entraram como estudantes enviados pela Missão Antioquia. É praticamente impossível, então, a entrada do missionário tradicional? É, porque ele não consegue o visto de permanência. O máximo que ele pode conseguir é um visto temporário por poucos meses. Que tipo de orientação o irmão daria para o missionário brasileiro enviado à Índia? Não é bom que faça um trabalho independente, mas vinculado a uma igreja local. No caso de pertencer às Assembleias de Deus, antes de viajar, deve manter contatos com a sua igreja em nosso país e ter já definida a região onde vai exercer o ministério. Nossa organização pode também prestar algum tipo de orientação. Existe algum tipo de restrição na liberdade de se pregar o evangelho em seu país? Não é permitida a pregação pública, mas o obreiro pode visitar as casas, oferecer literatura e fazer evangelismo pessoal. Nossos missionários vivem nas vilas, onde fazem também trabalhos médicos, através dos quais mantêm contatos com as pessoas para evangelizá-las. Eles também visitam doentes, por quem oram, e muitas vezes, através de um milagre, a obra é iniciada. Uma de nossas preocupações é o ensino bíblico para que as pessoas alcançadas recebam, logo no início, uma sólida base espiritual. Trabalho público, todavia, não nos é permitido. O irmão poderia apontar a melhor estratégia para se alcançar os povos muçulmanos? A maioria dos países muçulmanos não permite também a entrada de missionários, mas pode fazer-se como na Índia, enviando-se apenas profissionais. Esta é uma situação que se deve agravar mais
e mais na Conferência Lausanne II, realizada em Manila, Filipinas, no mês de julho de 1989, recebemos a informação de que 2/3 do mundo não podem mais ser alcançados por missionários de tempo integral. Por volta do ano 2000, este percentual deverá aumentar para 80%. É preciso, portanto, reformular certos conceitos para que possamos treinar e enviar cada vez um maior número de profissionais o mais rapidamente possível, os quais devem ter em mente prioritariamente o treinamento de obreiros locais para continuarem a obra. Ganhar os muçulmanos é o grande desafio dos dias atuais. Creio que a família de Deus receberá poder nestes últimos dias para quebrar a ação muçulmana e alcançar os povos que vivem sob a opressão desse sistema religioso. Uma das razões é exatamente o que está acontecendo agora no Oriente Médio. Eu gostaria de ver o povo de Deus orando neste sentido. Como o irmão vê o trabalho das Assembleias de Deus? A Assembleia de Deus é uma igreja em crescimento, inclusive na Índia. Desde a primeira vez que estive no Brasil, posso observar que o envolvimento dos irmãos na obra missionária tem se acentuado cada vez mais. Meu desejo é que a igreja brasileira continue assim, sem esquecer-se de que a melhor estratégia para o mundo hoje é o trabalho através dos missionários fazedores de tendas. Felicito os irmãos pela criação da EMAD, que será uma alavancada para o progresso da obra missionária em todo o mundo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.